Então, dando continuidade, muito obrigada por estas boas-vindas e por este acolhimento. Passamos ao primeiro orador, ao professor José Rebelo, que nos vai falar hoje também daquilo que é a sua reflexão e a atualidade. O professor José Rebelo é professor emérito de Sociologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, professor convidado das Universidades de Paris e de Sevilha e Agostinho Neto, comendador da Ordem da Liberdade, jornalista do vespertino francês Le Monde, de 75 a 91, membro do Conselho de Opinião da RTP 2007 a 2021, que muito me honra acompanhar aqui também. Acompanhamos nestes anos no Conselho de Opinião. Livros publicados são vários: O Discurso do Jornal, Notícias Editorial, Formas de Legitimação do Poder no Salazarismo, Livros e Leituras, A Comunicação, Temas e Argumentos, Minerva, Coimbra, Le Portugal dans le Monde, isto depois o professor José Rebelo explicará um bocadinho melhor, o 25 de Abril nos média internacionais com Mário Mesquita, da Afrontamento, As Novas Gerações dos Jornalistas em Portugal, Ser Jornalista em Portugal, Perfis Sociológicos, da Gradiva, Privacidade, Intimidade e Violência na Imprensa, Organização para a ERC, Estudo da Recepção dos Meios de Comunicação Social, também a organização deste estudo para a ERC, Novas Formas de Mobilização Popular, Campo das Letras, e o último que apresentou em Paris no passado dia 26, a propósito dos 50 anos de 25 de Abril, La Révolution de Sel. O professor José Rebelo explicará um bocadinho melhor estes em francês. Eu vou passar então a palavra para nos apresentar a sua comunicação. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço muito o convite que nos foi dirigido para poder falar sobre este assunto, média, jornalismo e a comunicação social, que há muitos anos para cá ocupou toda a minha vida profissional. Eu comecei como jornalista no Jornal República em 1966. Nessa altura, da República havia 7 ou 8 jornalistas. Mais tarde, o capital social da República alargou-se, mudou de estrutura de capital, entraram os acionistas, fizeram obras nas instalações, mas isso já foi totalmente do meu desconhecimento, porque a partir de 1968 eu exilei-me em Paris, saí da República e exilei-me em Paris. Mas a República era um pequeno jornal, na altura que eu conheci, lá trabalhei, constituído sobretudo por republicanos antifascistas. Não tinham propriamente uma definição política, aliás também não tinham muita liberdade para ter na altura, mas eles não se manifestavam tanto em função partidária, mas sim em função desta expulsão de republicanos e antifascistas, desejando acima de tudo que o jornal se afirmasse nestas bases. Isso, aliás, foi talvez uma das razões que levou àquela grande crise do Jornal República, que se desencadeou a 19 de maio de 1965 e que se tornou muito conhecida em Portugal e em todo o mundo. Tenho para mim, aliás, foi o ponto de vista que eu defendi nessa altura no jornal Le Monde, contrariamente àquilo que por muito lado se disse, tenho para mim, e tinha para mim na altura e conservo, que uma das grandes razões que levou àquele movimento no Jornal República foi o facto dos trabalhadores, sobretudo da gráfica, terem sentido que o jornal deixava de ser um jornal independente e passava a ser um jornal ligado a uma tendência política. Basta ver que na redação, enfim, praticamente todos os jornalistas, os atores, pertenciam a um partido que é o Partido Socialista Português. E isso provocou uma reação que depois teve outras consequências políticas, como todos nós sabemos, e não é este o momento nem a ocasião de as relatar, mas que acabou por determinar a evolução política em Portugal a curto prazo. A doutora Lídia Machado veio para explicar um bocadinho melhor este último livro que publicava em França. Vim de França
anteontem à noite, juntei-me lá para o lançamento desse livro, chama-se La Révolution des œillets de la démocratie, du pouvoir populaire au pouvoir parlementaire, regard d'un correspondant do mundo em Portugal. Eu entrei no mundo quando estava exilado em França, em 1972, depois em 1975, em janeiro de 1975, fui enviado especial pelo Monde a Portugal para cobrir os acordos de Alvor sobre a independência de Angola. Depois acabei a ficar por cá e o Monde criou um posto de correspondente permanente. Perguntou-me se eu estava interessado em ocupar esse lugar, e obviamente que estava, porque isso implicou o meu regresso a Portugal. E a partir de então fiquei como correspondente permanente do Jornal do Mundo em Portugal até 1991, data em que eu negociei com o jornal a minha saída. Digamos que para o jornal em 91 já não vi interesse em correspondente permanente em Portugal, se houvesse alguma coisa de extraordinariamente importante, vinha cá um enviado especial de Paris, e ali em 1991 também já não me interessava ocupar aquelas funções. Primeiro porque tinha começado a exercer funções na universidade. Em segundo lugar porque quem guarda as recordações que eu guardei de 1975, sobretudo, em 1991 tudo o que se passava já não se estava para o meu mínimo interesse. Bom, quer dizer, e isso levou a que eu negociasse muito facilmente e o Monde negociasse muito facilmente comigo também o abandono, portanto deixei de haver correspondente permanente em Portugal. Então é preciso ter em conta que o muro do Berlim tinha caído em 1989 e, portanto, o Monde tinha interesse em reorganizar a sua distribuição de correspondentes permanentes, mandando inclusive alguns para o leste europeu, onde até então o Monde praticamente não estava representado, tirando o correspondente que tinha em Moscovo e o outro tinha vindo da Áustria, onde chegavam informações vindas de todos aqueles países do leste da Europa, a Roménia, a Bulgária, a Hungria, etc. Por aí adiante. Então, durante esses 16 anos em que eu fui correspondente permanente do Monde em Portugal, eu publiquei cerca de 1000 artigos no jornal. É assim uma coisa que visto assim a posterior parece uma imensidão. Desses 1000 artigos, houve cerca de 240 que eu publiquei nesse período de 1975-76. Como vos digo, foi um período que me interessou mais e foi um período que motivou a publicação deste livro. Há cerca de uns 12 anos, eu apresentei o projeto de publicação deste livro a uma colega minha, que era a Maria Inácia Rezola, que está há cerca de 12 anos. E ela aceitou imediatamente trabalhar comigo na contextualização de um conjunto de artigos publicados neste período, 75-76, que não se compreenderiam se não fossem efetivamente contextualizados. Escolhemos 53 artigos desse período. Pedi ao Monde para me enviar as edições em facsímile, o Monde fez de imediato, e começámos a trabalhar nesses artigos. Porquê o período de 75-76? O título indica tudo, quando o título se refere do poder popular ao poder parlamentar. 1975 é o período da explosão popular, da qual, não digo todos, mas uma boa parte entre nós tem memória. São as ocupações das empresas, algumas delas deixadas ao abandono dos proprietários que se refugiaram em Espanha, no Brasil, etc. É a ocupação de grandes propriedades no Alentejo, a formação de unidades coletivas de produção, conheci muitas dessas unidades coletivas de produção, tive a ocasião de passar por lá e há algumas, até tive mais de um dia. É todo aquele período absolutamente extraordinário em que a palavra se liberta e as pessoas saem para a rua, por vezes, na sequência de um acordo informal que se negocia naquela altura, temos que fazer isto, juntam-se, saem com as suas reclamações, organizam-se, etc. Muitas vezes de uma forma autónoma, espontânea. Foi das coisas que mais me entusiasmou, mais me cativou naquele período de 1975. Depois, há o 25 de novembro, todos vocês estão lembrados, que vem na sequência de uma série de clivagens que se manifestam tanto ao nível político como ao nível militar,
Dessas clivagens, quando há uma clivagem assim, na frontal, há um vencedor e há um vencido. Pronto. Para falarmos em vencedores, digamos que em termos militares foi a ala que na altura se considerava a ala moderada dos militares e que hoje já há quem considere, e são numerosos, os consideram a ala mais à esquerda das Forças Armadas. Porque esta história das definições também acompanha as relações políticas e essas relações políticas vão-se alterando em função das circunstâncias, em função dos tempos. E a vitória dessa ala moderada provoca uma mudança radical da relação de forças em Portugal e passa-se desse período, que é o período do poder popular, para outro tipo de poder, baseado em outra relação de forças, que é o poder parlamentar. Bom, em 2 de abril de 76 é promulgada a Constituição, em 25 de abril de 1966 realizam-se as primeiras eleições legislativas, logo a seguir forma-se um governo minoritário socialista, mas cujo programa beneficia de uma maioria na Assembleia da República. Depois, no final de junho, é eleito ao sufrágio universal o primeiro Presidente da República. Portanto, todas as instituições próprias do modelo tradicional da democracia representativa estavam instaladas. Portanto, aí tudo muda. Em 1982, alguns anos mais tarde, é extinto o Conselho da Revolução, portanto, acabou um regime em que os militares ainda tinham alguma força, e depois em 1986, junho de 86, Portugal não ceia e em seguida entra na Comunidade Económica Europeia. E a partir daí a história política e a história económica ou financeira de Portugal não difere muito da de outros países europeus que todos nós conhecemos bem. Portanto, foi este o tema do livro. O livro foi lançado em Paris. Aliás, eu tive o grande prazer de fazer com que o lançamento se tenha realizado no próprio auditório do jornal Le Monde, que estava quase cheio, e tem 250 lugares, aproximadamente, e foi para mim, eu deixei o Le Monde há 33 anos, foi absolutamente extraordinário ter regressado ao jornal, ter sido recebido da forma como eu recebi, e enfim, ter visto a publicação e o lançamento de uma obra que reflete uma grande parte do meu percurso profissional, reconhecida pelo próprio jornal sobre o qual eu escrevi. Apenas para ver, só tinha um livro em casa, que não trouxe mais, mas para ter o livro do que eu falei é este, que foi lançado oficialmente, fez 8 dias. Ora bem, para preparar o tema de hoje, desculpem esta divagação, foi um bocado longa, eu recorri a alguns aspectos que eu já tinha referido numa sessão plenária do Conselho de Opinião, que teve lugar há um mês, portanto, há um pouco mais de um mês, e depois acrescentei outros elementos, nomeadamente alguns que me parecem também úteis para a reflexão de hoje, que foram, salvo erro de minha parte, foram transmitidos pelo meu amigo João Palmeiro à doutora William Machado, ontem, se não me engano, que ela me enviou ontem à noite e que eu hoje de manhã vi suficientemente a tempo de poder incluir na minha publicação. Como se disse há pouco na apresentação, os avanços tecnológicos não resolveram os problemas da comunicação social. Eu até direi que os avanços tecnológicos criaram novos problemas à comunicação social. Depois, por outro lado, quando se fala desta reunião, nesta possibilidade de propor soluções, eu não acredito muito nisso. Eu não acredito muito que nós aqui possamos propor soluções. Já houve tantos debates, já houve tantos colóquios, já houve tantos congressos sobre esta matéria, já houve tantas propostas de soluções que até se repetem essas soluções, que aquelas que eu posso apresentar aqui, retiradas também de alguns colóquios e de alguns congressos, fazem consenso. Todos nós sabemos que elas são necessárias, que são soluções absolutamente pertinentes, mas que acabam por nunca ser adotadas por questões que não têm, na maioria esmagadora dos casos, não têm nada a ver com a comunicação
social, mas sim com uma relação de forças de natureza política, com uma relação de forças de natureza financeira, relações de forças essas político-financeiras que determinam o funcionamento do campo dos média. Portanto, não é no interior do campo dos média que nós vamos encontrar, de facto, possibilidade de fazer concretizar essas soluções. Eu diria que é fora do próprio campo dos média que essas questões podem ser resolvidas. E podem ser resolvidas em função de relações de força, repito, de natureza política e de natureza financeira. Mas, enfim, vamos então a esses debates, esses colóquios, esses congressos e a essas propostas de solução. Pelo menos repetindo aquelas que todos nós já conhecemos. Como é que eu deixo para o seguinte? Bom, eu gostaria de lembrar alguns dados que estão incluídos num estudo que foi feito sobre a situação dos média em Portugal e que, muito oportunamente, foram analisados por uma jornalista, Isabel Neri, que foi minha aluna, aliás, no mestrado, há tantos anos, e publicados no jornal, no JJ, do Jornalismo e Jornalistas, feito no último número, na sua última edição. E é interessante verificar que a remuneração média mensal, como está indicado na projeção dos jornalistas, é de 1.225 euros, remuneração bruta, estou a falar de média, que 48% dos jornalistas interrogados na sondagem que foi efetuada para a realização deste estudo revelam níveis elevados de recrutamento, que para 52% dos jornalistas interrogados as condições de trabalho não permitem atuar com independência, com integridade e segurança. 50% dos jornalistas interrogados trabalham mais de 40 horas por semana. 42% referem a existência de problemas éticos nas relações de trabalho. 48% têm contratos, enfim, estão em situação precária, são os estagiários ou aqueles jovens jornalistas contratados por 3 meses, por 6 meses e que são mais explorados ainda do que os outros. 60% dos jornalistas não beneficiam de qualquer programa de formação. Portanto, os investimentos não vão no sentido da qualificação das redações, bem pelo contrário. Passando ao diapositivo seguinte, e cá está, aproveitando o documento que o João Palmeiro enviou à Lídia Machado, hoje são anunciadas formalmente as conclusões que tiveram um debate, mais um debate, que se realizou em Santiago do Chile sob os auspícios da Unesco. Os subscritores do comunicado final, que inclui essas conclusões, são associações nacionais como a Associação Portuguesa de Imprensa e as suas congêneres de Espanha, do Peru, do Equador, do México, do Chile, da Argentina, do Brasil, assim como algumas associações internacionais, nomeadamente a Associação Mundial de Editores e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Ora bem, nas conclusões, não vou dar todas, enfim, elas são muito numerosas, mas eu tentei aproveitar aquelas que me pareceram mais particularmente relevantes. Então, os Estados são os Estados a proteger os jornalistas. A proteger os jornalistas, a garantir a livre circulação da informação, a apoiar a sustentabilidade do jornalismo independente, a criar condições de negociação entre a média e plataformas digitais de distribuição de conteúdos. Deste ponto de vista, não podemos ser contra nenhuma destas conclusões. Então, são quase óbvias e
como eu disse, e vou repetir, repetida já noutros congressos, noutros colóquios, etc. No mesmo comunicado são apresentadas outras conclusões, como as que exortam as empresas jornalísticas a resistir à censura, à autocensura e a todas as influências externas às redações, a respeitar os princípios da qualidade e transparência, a assegurar condições de segurança para os seus colaboradores, em especial jornalistas. E isto é enunciado até pelo facto mais recente, e que eu ainda veio fazer referência, que é a morte de 97 jornalistas em Gaza. Reforçar políticas de inclusão, nomeadamente de género e de raça. Por outro lado, convidam-se as empresas tecnológicas a formular políticas de moderação de conteúdos, de maneira a evitar que eles sejam conteúdos duais, radicais, de um lado ou de outro. Combater a desinformação. A respeitar a legislação referente a direitos de autor e propriedade intelectual. Garantir a justa remuneração de conteúdos noticiosos distribuídos pelas plataformas digitais. Evitar a distribuição da publicidade enganosa. Bom, esta reunião que acabou de se realizar em Santiago do Chile, e como vos disse, as conclusões da mesma são mais ou menos aquelas que eu indiquei, mas serão formalmente apresentadas hoje, tem como objetivo atualizar um outro debate que também se realizou sobre os hospícios da Unesco, em Santiago do Chile, portanto, na mesma cidade, em 1994, e de atualizar também um outro que se realizou em Windhoek, na Namíbia. Portanto, antes deste debate já houve dois outros, e que chegaram mais ou menos às mesmas conclusões que hoje vão ser anunciadas neste último debate. Mas esta questão que eu levantei desde o início da dificuldade em concretizar todas estas propostas, que são óbvias, verifica-se outros níveis. A esse respeito, gostava de vos apresentar aquilo que já até agora está consensualizado no sentido de criar um conjunto de regulamentos da União Europeia sobre a liberdade de meios de comunicação social. Então, esse documento, que é um documento de 400 e tal páginas, mais de 400 páginas, que ainda não está concluído, ainda não tem um consenso, assenta em determinados princípios. Primeiro, reconhece o papel insubstituível da comunicação social numa sociedade democrática. Toda a gente o reconhece. Segundo, reconhece a necessidade de dignificar a profissão de jornalista. Toda a gente o reconhece. Terceiro, reconhece a importância decisiva de apoio do Estado à comunicação social como condição para o exercício do direito de informar e de ser informado. Todos nós o reconhecemos também. Em quarto lugar, reconhece que não pode haver pluralidade na independência sem transparência no financiamento dos meios de comunicação social. Quem dirá o contrário? Isto quanto aos princípios, são sempre os mesmos. Já há uns anos para cá. E quanto à eficácia? A eficácia é muito reduzida destes documentos de lei, como este que eu há pouco referi. Muito reduzida, e é para usar uma linguagem amigável, que utilizo o qualificativo reduzida. Porquê? Pela dificuldade inerente à necessidade de obter um compromisso entre os 27 Estados da União. E, normalmente, quando se procura chegar a um compromisso entre Estados que têm objetivos tão diferentes, estruturas tão diferentes, projetos políticos tão diferentes, quando se procura chegar a um compromisso, o que se obtém é uma linguagem redonda, que dificilmente chega a qualquer lado do objetivo. Depois, as negociações entre a Comissão, entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu são extraordinariamente difíceis,
mesmo para além das próprias divergências de projeto entre os 27 países, há divergências no objeto e na maneira de tratar o objeto por parte das principais instâncias da Comissão Europeia, da União Europeia. E como referi, cito a Comissão, o Conselho Europeu e o Parlamento. Depois, em relação ao próprio conteúdo destes regulamentos, a proposta do regulamento em discussão, considera que a evolução tecnológica com a criação de plataformas online de grande dimensão provocou alterações no campo dos médias, nomeadamente no que se refere ao controle da origem e da veracidade das informações difundidas. Acaba por não saber de onde provém tal ou tal informação, quem é que teve interesse em colocá-la no ar, e nós podemos pensar que até o próprio princípio da soberania dos Estados acaba por ser prejudicada por esta espécie de porosidade das fronteiras a todo o tipo de interesse que se podem manifestar em qualquer parte do globo e que se podem depois concretizar nos conteúdos distribuídos multimédia. Mas quem negocia estes regulamentos afirma estar consciente da perversão ligada a essa porosidade das fronteiras e propõe, portanto, a criação de um mecanismo europeu, um comitê, suscetível de federar os mecanismos nacionais. Portanto, mecanismos nacionais como aquele que existe em Portugal, a IERC, como outros que existem em França, o Conselho Superior do Audiovisual e noutros países europeus, que seriam federados num organismo europeu. Bom, os problemas que esta federação iria provocar são fáceis de imaginar. Ora bem, tudo isto envolve uma controvérsia grande e é por isso que o documento ainda não foi tornado público, não foi ainda adotado pelas instâncias competentes no sentido de terem competência para. Faço um parênteses, eu quando entrei nos Nova República, jovem jornalista, a minha secretária estava mesmo à entrada do gabinete do Artur Inês. E eu lembro nos primeiros dias que lá estava no jornal, mandei um artigo fiz um daqueles artigos pequenos lá para a nação, e daí um bocado ouviu a tua Inês a chamar por mim. Então lá fui, o gabinete dele era um parede de madeira, lá entrei no gabinete disseminado do Artur Inês, que é o chefe de redação, e ele disse-me, tu escreveste aqui que as autoridades competentes inauguraram, não sei se era um fontanário ou uma estrada e tal. Esse termo competente não pode ser utilizado na República, porque atualmente em Portugal não há autoridades competentes. Bom, era digamos, um outro sentido dado ao qualificativo de autoridades competentes. E eu lembro-me disto quando me referia às autoridades competentes da União Europeia. Portanto, o dito comitê seria atribuída a competência para impedir a circulação na União Europeia de conteúdos provenientes do exterior que se revelassem de natureza terrorista ou pusessem em causa a segurança de um Estado-membro. Mas, qual é o estatuto do comitê? É um organismo independente? É um organismo independente do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia? E a quem compete definir o conceito de terrorista? Eu lembro de um ministro moçambicano que, em 1976, foi a Paris e foi retido na fronteira de Roissy, porque o seu nome estava ainda incluído numa lista de terroristas moçambicanos. Ainda não tinham atualizado a lista. E ele, que era ministro, foi retido na fronteira, não deixaram passar na altura, porque figurava nessa lista de terroristas. Portanto, a quem é que compete essa definição de conceito de terrorista? E, enfim, quais os critérios de avaliação do grau de segurança? Podem-se perguntar também a quem é que compete definir
se uma notícia é suscetível de provocar insegurança no Estado, qual é o conceito de segurança que está por trás desta proibição? E a quem compete determinar se há ou não há insegurança na transmissão, na circulação dessa notícia? Portanto, esta porosidade que eu fui há bocado dos média, bom, aqui refiro-me a um outro tipo de porosidade, já não é a porosidade de fronteiras, que faz com que elas deixem de existir para a circulação da informação, é a porosidade dos média relativamente aos conteúdos veiculados pelas plataformas online de grande dimensão. Uma boa parte dos conteúdos mediáticos que são transmitidos através da imprensa escrita, através da imprensa radiofónica, através da imprensa televisiva, são captados nas próprias redes sociais. Portanto, a relação entre redes sociais e órgãos de comunicação social tradicionais, a relação é cada vez mais estreita. Quer dizer que a porosidade naquilo que seria a fronteira separando os órgãos de comunicação social tradicionais das redes sociais, essa porosidade é cada vez maior. E esta razão, esta porosidade faz com que o tal comitê possa pensar que, uma vez que notícias ou que informações das quais não se conhece a origem, nem se conhece o objetivo, que circulam através das redes sociais, possam chegar aos órgãos de comunicação social tradicionais. Daí que esse comitê propõe que, mediante decisão judicial, os próprios jornalistas ou jornalistas sejam colocados sob escuta telefónica ou sob qualquer software espião. Portanto, eu, na qualidade de jornalista, corro o risco, se isso se confirmar, ou se isso se confirmasse, de ter um microfone escondido em minha casa com qualquer suposto funcionário da EDP ou da Companhia das Águas, não sei de onde, que instalaria dinheiro na minha casa e eu ficaria sempre sujeito à inspeção, a ser escutado, já não pelas conversas telefónicas, e todos nós sabemos o que é que dá a escuta das conversas telefónicas, mas até pelas conversas que eu podia ter em casa, no âmbito do meu domicílio, da minha relação familiar e tudo isso. E este é um tema também grande discussão sobre ética jornalística. Bom, eu queria terminar a minha intervenção dando apenas um exemplo, para não ser totalmente negativo nesta minha apresentação. Não quer dizer que o exemplo que eu vou dar seja um modelo de virtudes. É uma tentativa de fazer aproximar uma certa liberdade de imprensa do acesso ao capital financeiro, que é também necessário para que a imprensa possa existir. Não há jornais sem dinheiro, vamos fazer, não há canais de televisão sem dinheiro, não há. Daí que se formam os tais grandes grupos, como há pouco ficou referido, intimamente ligados a grandes grupos financeiros. Portanto, o exemplo que eu vos vou dar é um exemplo de uma tentativa de solução entre esta quase algo que é incontornável, que é fazer de maneira a que haja alguma liberdade de informação e, ao mesmo tempo, que o suporte seja suscetível de capitalizar capitais financeiros sem ser para aquela razão, que é aquela que preside a maioria esmagadora dos casos, que é do capital financeiro assegurar a sua importância no campo dos média, ou para encontrar-lhe um suporte de publicização dos seus produtos, ou para encontrar-lhe um suporte de influência na esfera financeira ou na esfera política, que é essa a maior parte digamos, as razões mais frequentes que levam os grandes grupos financeiros a investir nos médios.
Portanto, o exemplo que eu vos vou dar é do Jornal Le Monde. O Jornal Le Monde foi criado em 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial, e na sequência da aprovação de um decreto que proibia todos os jornais que teriam colaborado com o invasor alemão. Um desses jornais, aliás, foi quase toda a comunicação social francesa, mas um desses jornais foi um jornal chamado Le Temps. Então, em 1944, o general de Gaulle, na qualidade de presidente do regime provisório, que foi constituído imediatamente após o contexto da fase final da Segunda Guerra Mundial, o general de Gaulle, presidente desse governo provisório, convidou um jornalista conhecido do jornal Le Temps, que tinha, como vos disse, tinha sido proibido o jornal, mas convidou esse jornalista muito conhecido, que é o Humberto Beuve-Méry, a fazer um jornal suscetível de transmitir para o estrangeiro uma certa imagem da França, que não era das melhores que se possam imaginar. A imagem da França no final da Segunda Guerra Mundial era péssima. Quer dizer, não foi a França que se libertou. A França foi libertada, digamos, para dizer de uma maneira muito sintética. Portanto, a imagem no exterior era muito negativa. Então, ele encarregou o Humberto Beuve-Méry de fazer um jornal suscetível de melhorar a imagem da França no estrangeiro. Isso fez a que o jornal adotasse como título Le Monde, veio daí o título Le Monde. Isso fez também com que este jornal desse um papel muito mais importante à política e às finanças estrangeiras do que à política caseira, do que aquilo que se passava no seu próprio país. E a prova era uma coluna que existia, já não existe, na primeira página, à esquerda do jornal, chamado Bulletin de Informação. Quer dizer, diariamente escolhia-se o acontecimento internacional mais relevante e que dava origem à redação daquele bulletin de l'étranger. Bulletin de l'étranger. Isto mostra a importância que o estrangeiro teve na gênese do jornal. Mas, para fazer este jornal, o Beuve-Méry beneficiou, porque lhe foi proporcionado pelo governo de transição, beneficiou das instalações do prédio, que era o prédio do Temps, beneficiou da tipografia, que era a tipografia do Temps, beneficiou do pessoal, tipógrafo, pessoal administrativo, redação, que pertencia ao Temps. Portanto, tratou-se de fazer um outro jornal com o património do jornal que tinha sido proibido. Portanto, isto, num caso como este, o capital financeiro não é tão necessário à partida, porque o património está lá todo. Sim, está lá todo. E isto permitiu ao jornal, na sua gênese, funcionar não como sociedade anónima, mas como uma sociedade por cotas, em que 51% do capital social pertencia à sociedade do pessoal do Monde. Formaram-se 3 sociedades. A Sociedade dos Redatores do Monde, a Sociedade dos Empregados do Monde e a Sociedade dos Funcionários Administrativos, que já tinham uma qualificação e um papel dentro da estrutura da imprensa superior. Só não entraram nestas sociedades os tipógrafos, porque o sindicato dos trabalhadores do livro, em França, que era muito, muito forte na altura, considerou este modelo como um modelo de colaboração de classes e, portanto, de gênese capitalista, daí ter recusado a criação de uma sociedade de operários da tipografia. Mas, seja como for, passou a haver estas 3 sociedades de pessoal que detinham 51% do capital social da empresa, a maioria. O resto do capital social da empresa era distribuído por pequenos acionistas a título pessoal, alguns dos quais familiares do Humberto Beuve-Méry, o próprio Humberto Beuve-Méry, pequenas porcentagens de 2, 3% cada um. Portanto, nenhuma decisão era tomada no jornal sem ser no âmbito da sociedade pessoal do jornal. Bom,
a seguir a maio de 68, o Le Monde aumentou muito de importância e tiragem e tal, chegou aos 15 mil exemplares. Mas depois, nos anos 80, houve acontecimentos que provocaram uma grande crise do jornal. Como, por exemplo, o advento dos canais privados de televisão e a deslocação para a televisão de uma grande parte da publicidade. Em segundo lugar, em 1980, a crise económica ou financeira em França e internacional faz com que os orçamentos da publicidade diminuam de importância, deixem de ter a dimensão que antes tinham. E depois, em terceiro lugar, à medida que nos aproximamos dos finais da década de 80, a digitalização, com a criação dos médias online. Portanto, estas três razões conjugadas levaram a uma grande crise do jornal. E durante anos, o jornal conheceu diretores a seguir uns aos outros, uma sucessão de diretores e uma crise que não parava de crescer. De modo que, em 2009-2010, o jornal viu-se a necessidade de encontrar uma outra estrutura financeira, uma outra estrutura de tomada de decisão, uma estrutura que atraísse capital privado, porque estava em risco de falir. Então, o jornal passou a ser constituído por duas empresas. Uma, o Le Monde Libre, que reúne dois multimilionários franceses, o Xavier Niel e o Mathieu Pigasse, o primeiro muito ligado ao setor das telecomunicações, o Xavier Niel, e o segundo um banqueiro, o Mathieu Pigasse, banqueiro, consultor de governos no que respeita à aquisição de grupos financeiros, ou à venda de grandes grupos, ou fusões de grupos e tal. E outro parceiro, um grupo espanhol, Prisa. Portanto, todos estes acionistas, que o mundo converteu-se numa SARL, criam este grupo Le Monde Libre. E, paralelamente ao Monde Libre, há um polo da dependência do grupo Le Monde, que representa 25,5% do capital social e que vai reunir as tais sociedades pessoal que existiu antes, nomeadamente a Sociedade de Relatores, assim como a Sociedade de Leitores do Mundo, que foi criada em 1985. Portanto, dos 51% do capital que as sociedades pessoal tinham antes, passaram a ter 25,5% do capital, porque o restante passou a ser detido pelo Le Monde Libre, que é um grupo financeiro, pura e simplesmente. Mas há aqui algumas coisas que serviram para salvaguardar alguma liberdade, alguma independência dos médias. Daí o que eu vos dizia ao princípio de uma associação de capital com alguma independência para os médias. Primeiro, uma medida. Os sócios do Monde Libre, isto é, não podem entrar novos associados neste grupo de capitalistas sem que a tal entrada seja autorizada pelo polo da dependência do grupo Le Monde. Portanto, a entrada de novos capitalistas ou a venda de ações dentro da sociedade Le Monde Libre só pode ser feita se for autorizada pelo polo da dependência do grupo Le Monde. Este polo da dependência depois vai ter uma influência grande no grupo Le Monde. Portanto, o Le Monde cresce com este investimento de capital, adquire o Nouvel Observateur, passa a ser o Nouvel Obs, adquire o Courrier Diplomatique, há outro desenvolvimento no mundo diplomático, depois adquire também um grupo de jornais e de revistas que estavam ligadas a meios católicos de esquerda, que aparecem no século passado, nos anos 30, nos anos que se desenvolvem nas décadas seguintes, em que há também aquele diálogo em França, e que também houve em Portugal, entre católicos e marxistas, lembram-se, em que intervêm personalidades francesas, intelectuais franceses, como Roger Garaudy, e em Portugal, que leva à origem de organizações como a Pragma, que depois já veio a ser proibida pela polícia política. Portanto, este grupo de católicos progressistas, como se disse, não é? Como ainda se diz, criou um grupo de imprensa que tinha alguma importância em França,
que é o Grupo La Vie, que inclui também uma revista de televisão, que é a melhor revista que há em França de televisão, que é o Télérama, que não só anuncia os programas, como tem crítica de programas que vão passar e outros já passaram e tal. Portanto, o Grupo Le Monde atualmente ultrapassa muito o Jornal Le Monde. A ver-se nas instalações. Eu quando cheguei a Paris, olhei para o edifício do Le Monde, tudo marca bem. É um pequeno edifício na Rue des Italiens. Eu olhei para aquilo como um católico turista que vai a Roma, olha para a Basílica de São Pedro, assim, na mesma casa. Pois bem, esse edifício hoje já não é nada comparado com as novas instalações do Le Monde, que parecem o Bar Le Monde da Comissão Europeia, Bruxelas, é uma coisa enorme, enorme, enorme. Todos estes jornais que fazem parte do Le Monde atualmente estão instalados naquele edifício. Portanto, tão bem que mal, como diriam os franceses, encontrou-se aqui uma solução que aliou capital financeiro e numeroso com alguma independência consentida aos órgãos de comunicação social que fazem parte do Grupo Le Monde. Até por uma outra razão, e eu acabo aí, é que qualquer uma destas publicações, o Jornal Le Monde, o Nouvel L'Obs, o Correio Diplomatique, o Le Monde Diplomatique, o Télérama e a revista semanal La Vie, para cada uma destas publicações, o diretor tem que ser obrigatoriamente escolhido pelos redatores do respectivo órgão de comunicação social. Portanto, não é nem o Pôle da Independência, nem a Sociedade Le Monde Livre que escolhe os diretores das publicações. Estes são escolhidos obrigatoriamente, estatutariamente, pelos redatores, pelo conjunto de redatores de cada uma das órgãos de comunicação social. Isto que eu vos digo não é a solução ideal. Em França foi julgada a solução possível, aliando o capital necessário com a independência, com o mínimo de independência que requerível. E eu terminava por aqui e peço desculpa por ter sido tão longo.